Vitor Araújo. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Bom, gente, a principal notícia do campo político foi o anúncio de que o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi indicado pelo pai como sucessor, como candidato à presidência da República. Então foi lançada oficialmente a pré-candidatura, reconhecida pelo próprio Partido Liberal em comunicado feito pelo presidente Valdemar Costa Neto. Tivemos algumas sinalizações, inclusive, de pré-candidatos mais ao centro, caso do Ronaldo Caiado, o caso do Romeu Zema, alguns silêncios, que a gente pode falar sobre eles daqui a pouco, mas é importante observar dois aspectos, pelo menos sob meu ponto de vista. O primeiro aspecto é entender o que estava acontecendo até essa indicação e por que dessa indicação nesse momento. E tratar um pouco do impacto também. O impacto para a economia foi uma queda, um tombo da Bolsa de Valores que vinha dia após dia registrando altas no número de pontos e em percentuais. E também a subida na cotação do dólar. Por que isso? Porque o nome do Flávio aponta muito mais para um confronto, né, para o esgarçamento dessa polarização, né, do aprofundamento da polarização, do que para uma chapa mais ao centro, mais competitiva, enfim, que pudesse abraçar um grupo maior. O Flávio é um representante da bolha bolsonarista, né? Tem a sua dimensão, tem a sua representatividade na realidade social, mas não abraça uma quantidade grande de setores, de segmentos. Muita gente não olha essa candidatura como uma candidatura de concórdia, de unidade, de alternativa. É muito mais aquela coisa do choque, da radicalidade. E isso pegou mal entre investidores, entre financistas que esperavam uma chapa, por exemplo, que tivesse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ou que tivesse a ex-primeira-dama, a esposa do ex-presidente, a Michele Bolsonaro. E aí, também analisar esses dois personagens, né? Não é segredo para ninguém que o Tarcísio, apesar de ter sido ministro, de fazer uma série de acenos em direção ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, não é segredo para ninguém que os filhos do ex-presidente não têm uma relação de muita afinidade com o Tarcísio, não reconhecem o Tarcísio como sendo, de fato, um discípulo do Bolsonaro. E isso já ficou claro em diversos enfrentamentos públicos. Então, o Tarcísio não era bem visto como o melhor candidato. E já se sabe também que o Tarcísio não estava seguro de lançar a candidatura, porque ele analisa, tem um bom cenário para a reeleição em São Paulo, e o cenário atual aponta para um fortalecimento da competitividade da candidatura do presidente Lula à reeleição. Então ele já tinha ali demonstrado uma desconfiança, se valeria a pena para ele, enquanto projeto político, se lançar à presidência, ou se melhor seria continuar no governo de São Paulo e de repente tentar a candidatura à presidência em 2030. O que se sabe é que o Flávio Bolsonaro recebeu essa indicação do pai na terça-feira e foi a São Paulo comunicar o Tarcísio. Eu agora há pouco entrei aqui na rede social do governador de São Paulo e ele não publicou absolutamente nada a respeito do assunto. O articulador político do governo Bolsonaro à época, o senador Ciro Nogueira, do PP, também não publicou nada ainda, não comentou nada a respeito. O PP está num processo de junção, né, de federação com a União Brasil. E o presidente do União Brasil deixou a entender num pronunciamento que esperava algo diferente e que o União deve apoiar outra alternativa, algo mais ao centro do que a opção pelo Flávio Bolsonaro. Já o Caiado e o Romeu Zema disseram que entendem com normalidade o lançamento dessa candidatura, dão a entender que já não esperavam ser eles os indicados pelo Bolsonaro, mas que acreditam que as pré-candidaturas deles
tem um efeito positivo para o primeiro turno. Então, estão mantidas estas pré-candidaturas. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, que também é uma espécie de pré-candidato, ainda que não oficialmente lançado pelo partido, foi outro que decidiu optar pelo silêncio. Falamos do Tarcísio. Importante falar da Michelle também. Nessa semana, nós tivemos a Michelle com uma conquista importante. Ela foi até o Ceará, participou de um evento do PL, questionou o movimento partidário no Ceará, afrontou ali diretamente lideranças no Ceará que buscavam uma aliança com o ex-ministro Ciro Gomes. Ela disse que era contra, apontou para um outro candidato, e esse movimento trouxe uma repercussão, inicialmente até um sentimento de contragosto dos enteados, né, dos filhos do ex-presidente Bolsonaro. Depois eles se entenderam, mas a Michelle saiu vencedora, porque o partido desistiu do acordo inicialmente tratado para o apoio ao ex-ministro Ciro Gomes. Então a Michelle saiu fortalecida. E a Michelle também já teve uma série de atritos públicos com os enteados. Me parece que também não havia a intenção, nem do ex-presidente, nem dos filhos dele, de oferecer a Michelle esse protagonismo e essa condição. Mas a movimentação dela, o perfil mais moderado, o perfil mais próximo aos evangélicos, um perfil mais próximo às mulheres, poderia, caso ela continuasse a ter esse espaço sem a indicação de um candidato do Bolsonaro, a apontar pro nome dela meio que numa camisa de 11 varas ali, em que o Bolsonaro não tivesse outra alternativa que não indicar o nome dela mesmo. Então me parece que a urgência do anúncio do nome do Flávio apontou um pouco para isso. Olha, vamos deixar claro que a Michelle não será a candidata. Tá? E o candidato, então, é o Flávio, o irmão Eduardo, que está nos Estados Unidos, apontou também positivamente, dizendo que o irmão vai defender a bandeira do pai nessa candidatura. Para concluir, eu acho importante a gente analisar o discurso do senador Flávio Bolsonaro no momento em que ele anuncia essa pré-candidatura. Então, basicamente, o texto dele são 2 páginas, isso está publicado na rede social do senador. Basicamente, o texto dele tem 3 partes. A primeira parte é o anúncio, a segunda parte é uma descrição do cenário, né? E essa descrição do cenário é praticamente uma descrição de um cenário que aponta para a necessidade de um combate, né? E a terceira parte é a parte do guerreiro que tem propósitos para além dos interesses pessoais. E aí usa muito elementos, né, uma linguagem muito religiosa para tentar explicar isso praticamente como uma missão divina, né, de combater o bom combate em benefício das causas maiores, né, mais elevadas. Né? Então é basicamente isso. E na segunda parte, em que ele faz a descrição do cenário, é importante notar alguns elementos citados. Por exemplo, a questão do INSS. Isso aqui pode dar o tom da pré-candidatura e até da candidatura. Como que isso vai ser trabalhado? Então, a questão do INSS é colocada aqui. O termo usado para a segurança pública já aponta um alinhamento de discurso com os Estados Unidos, que ontem anunciou que na política estratégica de segurança nacional, os Estados Unidos vão dar um foco à América Latina. Então, ele já usa aqui o termo narcotraficantes, que é o termo usado na política norte-americana, e também aponta para a questão dos impostos. Então, esses podem ser 3 eixos para serem abordados em discursos, para serem trabalhados estrategicamente em busca de resultado eleitoral. E quando você vai para o final,
como eu disse, é uma linguagem extremamente religiosa para defender a ideia de que esse não é um projeto político pessoal ou familiar, mas um projeto maior, um projeto quase que uma missão divina, né? Ele diz aqui, abre aspas, eu creio que nenhum cativeiro é maior do que o poder de Deus para libertar e eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. Então alguém quase que vocacionado, né? Alguém que teria sido apontado, né, por um poder maior, né, pela divindade, para cumprir essa função. Vamos aguardar agora os impactos no eleitorado, as próximas pesquisas, para saber qual vai ser o indicador, né, de votos para o senador Flávio Bolsonaro, oficialmente agora pré-candidato à presidência da República. Manhã Cidade.